Olá e bem-vindos a todos! Desde o misterioso e desagradável líquido encontrado em um sarcófago preto, até a impressionante cidade de ouro perdida há mais de 3.000 anos, aqui estão as 10 descobertas mais incomuns e incríveis feitas no Egito. Vamos começar! Quando você abre as tumbas antigas que datam de mais de 2.000 anos, você realmente não sabe o que vai encontrar. E como um arqueólogo amador que quer apenas que você se saia bem, aconselhamos que você nunca tente essa experiência, se por acaso você encontrar um sarcófago na sua casa. É claro que isso provavelmente não vai acontecer, mas se você vive no Cairo ou Alexandria, você pode fazer grandes descobertas cavando sob as calçadas. Na verdade, foi o que aconteceu em julho de 2013, quando os trabalhadores tropeçaram em um enorme sarcófago de cerca de 30 toneladas que estava enterrado a mais de 5 metros de profundidade no pátio de um edifício residencial em Alexandria. A imponente tumba de granito preto havia então despertado a mais viva especulação entre toda a comunidade arqueológica, e com razão, acreditava-se firmemente ser o sarcófago de Alexandre o Grande, que morreu em 323 a.C. De fato, o túmulo do grande conquistador macedônio nunca havia sido encontrado, alimentando os mais selvagens rumores sobre sua localização. Mas foi uma grande surpresa quando o misterioso sarcófago negro foi aberto, pois no lugar do grande Alexandre foram encontrados 3 corpos decompostos banhados por um líquido carmesim de cheiro muito desagradável. A descoberta desses 3 esqueletos não foi grande coisa, pois era apenas uma sepultura comum de soldados gregos ou macedônios. Entretanto, a loucura em torno do sarcófago não parou por aí. Alguns internautas decidiram que o líquido vermelho com cheiro pestilento era na verdade uma água milagrosa. De acordo com eles, seria capaz de dar vida eterna a quem tivesse coragem de bebê-la, e para provar sua seriedade, organizaram uma petição online assinada por mais de 17.000 pessoas. Felizmente, ninguém chegou a provar esta mistura abominável. Caso contrário, teríamos contado mais de 3 cadáveres sob este sarcófago. A civilização faraônica sempre deu origem às mais selvagens teorias sobre suas supostas origens extraterrestres. Você ouviu bem, uma grande comunidade em todo o mundo, composta em sua maioria por autores de romance de 2 séculos de São Francisco, arqueólogos e outras pessoas bem inteligentes apoiam esta tese. Segundo eles, se diz que os antigos egípcios herdaram conhecimento e tecnologia extraterrestre que lhes permitiu construir a maior e mais esplêndida civilização que a Terra já viu. Além disso, graças a esta transmissão de ciência e tecnologia, os faraós foram capazes de erguer suas imponentes pirâmides e outras estruturas igualmente fenomenais, tais como a fabulosa Esfinge de Gizé. Suas teorias selvagens são de fato baseadas em uma leitura grosseira de hieroglifos, como aqueles encontrados nas paredes do Templo de Dendera. Com mais de 4.000 anos de idade, estes desenhos mostrariam os antigos egípcios usando o que parece ser uma lâmpada elétrica. Portanto, não foi preciso muito mais do que isso para que as mentes distorcidas enlouquecessem e para que as teorias mais loucas começassem a chover na rede, tais como alienígenas ou até mesmo viagens no tempo. Você pode não saber ainda, mas as 3 grandes pirâmides do Egito nunca foram realmente exploradas em profundidade por pesquisadores e arqueólogos, e ainda há muitos lugares escuros e inacessíveis nas profundezas destes imponentes monumentos, ainda esperando para revelar seus segredos sombrios. Entretanto, graças a um método revolucionário de imagem chamado muografia, os pesquisadores descobriram espaços vazios gigantescos nas próprias entranhas da grande pirâmide de Cheops. Escaneando o imenso edifício com sua nova tecnologia, os cientistas encontraram uma cavidade de 40 metros de altura, acima da grande galeria. A descoberta é de excepcional magnitude e poderia revelar a localização do corpo do faraó Cheops, que os arqueólogos e outros egiptólogos ao redor do mundo têm tentado encontrar. Tudo o que resta agora é peneirar através dos 2,6 milhões de metros cúbicos deste antigo monumento, para que a pirâmide possa finalmente nos dar seus segredos. A descoberta de novos sarcófagos nunca é um evento trivial, porque não sabemos realmente o que está escondido lá dentro. Mas quando 3 tumbas ricamente decoradas são encontradas no mesmo lugar, toda a comunidade arqueológica está em alvoroço. De fato, a descoberta feita na região de Al-Azazif, perto de Luxor, tornou-se de importância crucial, pois lançou luz sobre um método de enterro até então desconhecido. Os 3 sarcófagos de suas múmias pertenciam à 18ª dinastia egípcia, mas não foram enterrados como os outros mortos da época. A posição bastante estranha dos seus túmulos, assim como os objetos heterogêneos encontrados perto dos corpos, sugerem de que os mortos estavam em um tratamento especial no momento do seu embalsamento. E o fato de serem sido enterrados logo abaixo de um pavimento processional pode significar que eles se beneficiariam de honras distintas, ou pelo contrário, de uma humilhação funerária indescritível. O enigma permanece neste ponto, mas os arqueólogos que estudaram o assunto esperam descobrir mais.
O Egito Antigo nos legou inúmeros tesouros arqueológicos, desde as pirâmides de Gizé até os suntuosos ornamentos em ouro dos faraós e suas câmaras funerárias. Mas de todas as descobertas feitas, nenhuma se igualou à de uma equipe de pesquisadores alemães que conseguiram colocar as mãos no DNA de uma múmia. Esta é uma novidade mundial e poderia literalmente revolucionar a egiptologia como conhecemos. O clima seco e árido do Egito e as técnicas obscuras de embalsamento tornaram impossível coletar até mesmo uma fração da identidade genética dos ocupantes dos sarcófagos. Cientistas alemães conseguiram, portanto, sequenciar mais de 90 genomas de cerca de 151 múmias descobertas no sítio Abu Zir el-Melek, ao sul do Cairo. O estudo desses genomas já mostrou que o DNA das múmias analisadas estava muito mais próximo aos dos europeus do que às dos egípcios de hoje, uma revelação que poderia questionar todo o conhecimento histórico sobre o Egito faraônico e suas verdadeiras origens. Se sabia que os antigos egípcios eram grandes amantes da boa comida e das festas gastronômicas, graças à descoberta de restos de comida dentro dos túmulos, mas hoje descobrimos que eles também gostavam muito de beber e que a cerveja era a bebida favorita na época de Tutankhamon, e os arqueólogos podem ter tropeçado na cervejaria mais antiga do mundo, fundada há 3.200 anos, na época da primeira grande dinastia egípcia. Esta gigantesca cervejaria podia produzir nada menos que 22.400 litros de cerveja. A enorme cervejaria abrigava 8 grandes unidades de produção, cada uma com 2 filas de 40 enormes tanques de barro, suficientes para saciar a sede mais insaciável. Ao escavar nas entranhas da terra dos faraós, os arqueólogos podem às vezes fazer descobertas muito tristes, como durante a escavação de uma antiga necrópole egípcia, que abrigava os túmulos da elite e que a areia do deserto havia escondido da vista de ladrões de túmulos e outros caçadores de tesouros inescrupulosos. Mas embora a descoberta deste lugar mergulhado na história tenha sido um verdadeiro prazer para as equipes de cientistas, o que eles encontraram depois causou um sofrimento imenso, pois ao procurarem um dos túmulos, encontraram os ossos dispersos de uma mulher e de um recém-nascido, bem como o pequeno amuleto associado à gravidez e ao parto de mulheres. Esta triste descoberta só nos lembra que a mortalidade infantil era incrivelmente alta na época dos faraós, a ponto de apenas uma criança em cada 2 ter alcançado a adolescência. A vida não deve ter sido fácil para os pequenos egípcios, entre as doenças e os vários acidentes da vida que naquela época eram muito frequentes, considerando o número de perigos que existiam. O Antigo Egito ainda não terminou de revelar seus tesouros e segredos, e a necrópole de Saqqara é precisamente uma das mais abundantes em termos de achados arqueológicos. Localizado ao sul do Cairo, este cemitério faraônico, tanto literalmente quanto figurativamente, tem milhares de túmulos, como foi usado pelos antigos egípcios ao longo da sua história. Novas tumbas estão sendo continuamente encontradas, que foram salvas da devastação do tempo e da invasão de túmulos, e que fornecem provas preciosas da vida cotidiana dos antigos egípcios. O site é tão rico que cerca de 100 sarcófagos perfeitamente preservados foram descobertos, a maioria deles com mais de 2 milênios. Vários objetos, como máscaras funerárias e pequenas estatuetas, também foram encontradas. Estes achados foram feitos a uma profundidade de apenas 12 metros, no que parecem ser fossas funerárias, e segundo os pesquisadores do local, tais fossos ainda são muito numerosos na necrópole de Saqqara e estão, portanto, esperando para serem descobertos. Você pode conhecer o Eldorado, aquele país mítico da América do Sul cujas ruas e edifícios eram feitos de ouro. Mas você sabia que no tempo dos faraós, outra cidade dourada brilhava sob o sol egípcio? Embora esta cidade não tenha sido pavimentada com este metal precioso, é, no entanto, a maior cidade antiga do Egito e remonta a mais de 3.000 a.C. Recentemente descoberta perto da cidade de Luxor, cerca de 500 quilômetros ao sul do Cairo, esta cidade perdida por milhares de anos foi chamada de Aten. E para os arqueólogos e historiadores de todos os tipos, a cidade é a segunda descoberta mais importante desde o túmulo de Tutankhamon. A cereja no bolo para os pesquisadores é que o local está em perfeito estado, com paredes e habitações quase ainda de pé, assim como câmaras cheias de ferramentas e objetos da vida diária. As escavações já trouxeram à luz alguns enterros incomuns, como os de touros ou vacas, assim como um estranho corpo humano, cujo mistério permanece total. E claro, como sempre, deixamos o melhor para o fim. O vídeo que você vê agora é da descoberta de uma suposta múmia extraterrestre de 13.000 anos de idade, encontrada por agentes russos da KGB. Se diz que eles encontraram este sarcófago no Planalto de Gizé, enquanto realizavam
realizavam escavações que foram mantidas em segredo devido à natureza militar durante a Guerra Fria. Como pode ser visto nas imagens, a múmia encontrada não parece o clássico homenzinho verde. O cadáver, na verdade, parece uma múmia grande. E apesar do descontentamento do agente Mulder, do Arquivo X, neste caso parece que a agente Scully, eternamente cética, está certa. De fato, é mais do que provável que este vídeo mostrando os supostos oficiais do regime soviético inspecionando uma múmia da galáxia Andrômeda não seja nada mais do que um manequim filmado em algum porão. Na verdade, há muitos aliens falsos pela internet, criados do zero para tentar dar credibilidade à velha e estúpida teoria do astronauta antigo. Esta tese, caso você não soubesse, consiste em acreditar na intervenção de uma antiga civilização galáctica que teria trazido vida e tecnologia para a Terra. E isso é tudo por hoje. Qual dessas 10 descobertas te impressionou mais? Conte pra gente nos comentários, e se você gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.